Mau caráter. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, depravação, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, rivalidades, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Mau caráter significa os que estão enquadrados na natureza prática mencionada no texto bíblico acima, Gálatas 5, 19 a 21. Como conhecer uma pessoa mau caráter? Não é simplesmente no que ele diz, e sim no que ele pratica ou é conivente com quem pratica o mau caráter. Às vezes é necessário surgir uma circunstância para a pessoa definir o seu caráter. A circunstância mais comum hoje, na qual as pessoas vêm demonstrando mau ou bom caráter, é na política. Na prática da corrupção, tentando tirar vantagem em tudo, em especial através dos jogos sujos, para se conquistar uma vitória. Já fui convidado para me candidatar em concorrências políticas em cargos elevados, mas nunca aceitei, pois Deus não me chamou para trabalhar na política. Mas como eleitor, tenho que cumprir a minha cidadania terrena, fazendo do meu voto uma procuração para o candidato da minha confiança para governar. O caráter do candidato. Jamais eu vou apoiar com o meu voto um candidato que não tem temor a Deus e compromisso com Deus, pois o seu mau caráter leva-o a aplicar-se em jogos sujos e fraudulentos para tirar vantagens com enganos, mentiras, autoritarismo e outros. Todo o eleitor, com o seu voto, apoia, que apoia com o seu voto toda a patifaria de um candidato por ser cúmplice dele, é considerado também um mau caráter. Guiados pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículos 16, ou seja, versículos 18 e 25. Eu me comparo neste mundo como um instrumento musical. Certa ocasião, consegui fabricar uma guitarra. Após experimentá-la, a primeira coisa que fiz foi ajoelhar-me e consagrar aquele instrumento a Deus. Uma pessoa, ouvindo o som do instrumento, tentou me pedir o mesmo emprestado para tocar numa festa pagã e profana. Foi quando lhe respondi: este instrumento só pode ser emprestado para louvar a Deus, pois ele já está consagrado especificamente para isso. O verdadeiro cristão não acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Gálatas capítulo 5, versículo 22,
descreve o cristão de fato e de verdade, externando a natureza de Cristo nele. Quando o Espírito de Cristo está no cristão, jamais ele prestará serviços a Satanás, por votar em candidatos comprometidos com o diabo. Significa prestar apoio a Satanás. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, 22, diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo só produz um contexto de comportamentos conforme o texto bíblico que estaremos lendo a seguir. Mas o fruto do Espírito é amor, prazer, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Assim como uma árvore que produz frutos saborosos, jamais ela produzirá frutos amargos e venenosos. Voltando à ilustração da guitarra, desde o momento em que Cristo colocou em mim o Espírito Santo, moldou o meu caráter com o dele de tal maneira que quando faço algo que foge da sua natureza ou da natureza de Deus, me sinto mal. Foi feito, pois o que foi feito não faz parte da natureza do Espírito Santo. E enquanto estivermos nesse corpo, é normal nós praticarmos alguma coisa que não condiz com a vontade de Deus, né? O crente mau caráter. É possível haver crente mau caráter? Crente sim, mas cristão não. O cristão tem o bom caráter de Cristo. Paulo descreveu uma lista dizendo que ele tinha o caráter de Cristo. Ele tinha a mente de Cristo depois que ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele tinha o perfume de Cristo. Então ele tinha, ou seja, todas as qualidades de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo nele lhe proporcionava essa natureza de Cristo nele. Então, é isso aí, meus prezados ouvintes. Sua posição, a posição, por exemplo, é possível haver crente mau caráter? Crente sim, mas cristão não. O cristão tem o bom caráter de Cristo e não se compromete com o candidato que revela a sua posição ante Deus, ante Cristo, ante cristianismo e ante todos os princípios estabelecidos por Deus para o controle da conduta humana. Mau caráter ou idiota útil? Na verdade, são os dois. Mau caráter por ser conivente com as fraudes nas urnas e outros jogos sujos. Na verdade, os verdadeiros cristãos jamais são coniventes com jogos sujos, seja de que lado for. Idiotas úteis, título esse dado aos esquerdistas pelos que se acham donos do mundo, só esperando a esquerda implantar a nova ordem mundial para assumir o controle das nações e executar os esquerdistas para não lhes incomodarem cobranças de direito. O que interessa a eles é o dinheiro, o resto não importa. Isto é, os enganadores sendo enganados. Analisando a história de Judas Iscariotes, perguntamos: quem traiu quem? Na verdade, quem foi traído por Satanás foi o próprio Judas Iscariotes. Assim são os esquerdistas hoje. Acham que estão enganando, mas na verdade Satanás os está usando até não precisar mais deles e depois descartá-los no final. Quando o candidato não tem projeto sério,
Sua campanha é feita em calúnias e difamações, buscando denegrir a imagem moral dos seus opositores. No lugar de projetos, limitam seus discursos em difamação e calúnia contra os seus opositores, provocando animosidade e jogando a culpa nos opositores desta provocação. Enquanto isso, o lado comprometido com o povo e com Deus limita-se em divulgar seus projetos para o bem-estar da nação. A você que está enquadrado no lado negativo esquerdo, que tal analisar a sua posição com inteligência e temor a Deus e se posicionar no rumo certo?